Olá, meus amigos do canal Cidadão Celestial, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. É uma grande alegria poder recebê-los aqui para juntos nós tirarmos mais um tempo e estudarmos a Palavra de Deus. Eu quero convidar você, se caso você ainda não é inscrito aqui no canal, que você se inscreva. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, que você possa curtir e compartilhar para que assim esse vídeo possa alcançar mais pessoas. No vídeo de hoje, eu quero responder a um comentário que foi colocado em um vídeo que eu fiz já há bastante tempo aqui no canal, que é esse vídeo aqui, ó. Leonardo Boff, que é um teólogo católico, afirma que o diabo não existe. Ele participou de um programa de TV há uns anos atrás e ele disse nesse programa que o diabo não existe, que o diabo é uma invenção humana. E nesse vídeo que eu gravei então, eu procurei mostrar alguns textos da Palavra de Deus para dizer que essa ideia é longe de ser verdadeira, né? Porque a Bíblia, ela diz realmente que o diabo existe, inclusive o diabo esteve com Cristo no deserto, enfim. E aí nesse vídeo, uma pessoa colocou um comentário, na verdade um questionamento, que eu achei muito interessante, é o César. Ele colocou o seguinte comentário, olha só: explica esses dois capítulos, por favor. E aí o primeiro capítulo que ele pede para explicar é 2 Samuel capítulo 24, verso 1, que diz o seguinte: tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Então aqui esse texto está dizendo que a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas e o Senhor, né, Deus, incitou Davi contra eles para que Davi fizesse um censo, né, ou um recenseamento ali do povo de Deus. Aí quando a gente vai para 1 Crônicas, capítulo 21 e o verso 1, está escrito o seguinte: Satanás quis criar problemas, aqui está na nova tradução na linguagem de hoje, né? Satanás quis criar problemas para o povo de Israel e por isso levou Davi a fazer uma contagem do povo. Davi deu a Joabe e aos outros oficiais a seguinte ordem: vão por toda a terra de Israel, desde o norte até o sul, e façam a contagem do povo. Aí, César, então você quer entender esses textos? Eu confesso para você que realmente, quando a gente lê esses textos, parece que a Bíblia ela está se contradizendo, né? Primeiro, lá em 2 Samuel 24:1 está dizendo que foi Deus quem incitou Davi a fazer o censo. E depois, em 1 Crônicas 21, verso 1, está dizendo que Satanás foi quem levou Davi a fazer essa contagem do povo. Então, é estranho, né? E outra também, o que haveria de problema em Davi fazer um censo do povo de Israel? Isso já havia sido feito por Moisés, né, quando o povo estava ali atravessando o deserto. Então é pecado fazer um recenseamento do povo? Como é que a gente pode entender isso? Em primeiro lugar, eu queria, para a gente poder entender e até dar essa explicação, né, para o César, que colocou aí esse comentário, eu queria ler alguns textos da Bíblia que nos ajudam a entender a respeito do caráter de Deus. Então eu vou ler aqui alguns textos. O primeiro texto está em Salmos, no capítulo 7 e o verso 11. Antes de nós entrarmos propriamente na explicação desses dois textos que parecem tão contraditórios. Então olha o que diz Salmos capítulo 7, no verso 11. Está escrito o seguinte: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Então esse texto está dizendo que Deus ele é justo. Outro texto, ainda no livro de Salmos, no capítulo 5 e o verso 4, está escrito o seguinte: pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade e contigo não subsiste o mal. Ou seja, Deus, ele não se agrada do mal, né? Como que ele vai incitar o mal, sendo que ele não se agrada do mal? Outro texto também, do profeta Abacuque, que está no capítulo 1 e o verso 13. Esse texto eu queria ler ele também, antes de nós entrarmos na explicação daqueles outros textos. Então, Abacuque capítulo 1, verso 13,
na parte A, que diz o seguinte: Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal e nem tolerar a opressão. Então aqui está dizendo que Deus ele é tão puro que ele não suporta, ele não tolera o mal. E o último texto, esse no Novo Testamento, lá na epístola do apóstolo Tiago, no capítulo 1 e o verso 13, esse texto aqui é bastante claro quando diz a respeito de Deus e a natureza do mal. E talvez ele seja, de todos esses textos que eu li, seja o principal para a gente entender que não foi Deus quem incitou Davi a realizar o censo. Olha só, Tiago 1,13 diz o seguinte: Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Então esse texto já é bastante claro ao dizer que Deus ele não tenta ninguém. A tentação não vem de Deus. A tentação ela vem do nosso próprio orgulho, da nossa natureza pecaminosa. Então, como que a gente pode entender esses dois textos que aparentemente se encontram em contradição, né? Será que realmente a Bíblia está se contradizendo? Porque a Bíblia está dizendo aqui que Deus ele é justo, Deus ele não suporta e não tolera o mal. Então como que ele vai incitar alguém a fazer o mal, né? Tiago está dizendo que Deus não tenta ninguém. Ele não pode ser tentado e ele mesmo não tenta ninguém. Olha só, esse livro aqui é um livro que eu utilizo bastante para entender alguns textos difíceis da Bíblia. O título desse livro é Interpretando as Escrituras. Aí aqui no subtítulo, Descubra o sentido dos textos mais difíceis da Bíblia. Esse material você pode adquirir ele na Casa Publicadora Brasileira. É uma coletânea de artigos de vários teólogos explicando diversos textos difíceis da gente entender da Bíblia. E esses dois textos, 2 Samuel 24:1 e 1 Crônicas 21, verso 1, eles estão aqui na página 174 e 175, tá vendo só? Quem incitou a Davi a recensear Israel? Então, para a gente poder entender aqui essas passagens, eu peguei alguns trechos desse artigo, né? Foi escrito pelo pastor teólogo Samuel Pippin. E aqui ele vai explicar para a gente como que a gente pode entender então esses textos. Olha só. Na página 174 ele diz o seguinte: os dois relatos do censo de Davi são muitas vezes citados como exemplos clássicos de contradições em passagens paralelas da Bíblia. Porque o escritor de Crônicas diz que Satanás incitou a Davi a numerar Israel, quando, de acordo com 2 Samuel, foi Deus quem incitou Davi a fazer isso. E por que era errado fazer um recenseamento? Então, olha só. Aí aqui ao longo desse artigo ele vai explicar o seguinte: que o recenseamento de Israel não era algo inerentemente mal, né? O próprio Deus, quando o povo estava peregrinando no deserto, antes de chegar a Canaã, né? O próprio Deus disse a Moisés levantar o censo do povo. Então isso não é algo necessariamente ruim, né? Só que o que aconteceu? Quando a gente lê os capítulos de 1 Crônicas anteriores ao capítulo 21, ali mostra que Davi ele teve diversas vitórias contra os inimigos de Deus, e aquilo aparentemente, ou certamente, criou um orgulho no coração de Davi. E por isso ele queria aumentar o seu exército, né, para que ele pudesse então, orgulhoso com o sucesso, engrandecer-se aos seus próprios olhos. Então aqui ainda na página 174 desse livro está escrito o seguinte: o motivo de Davi levantar um censo. Orgulhoso com o sucesso, com as campanhas militares que Davi empreendeu, ao que parece engrandeceu-se aos seus próprios olhos. Para convocar mais soldados para o seu exército, ele precisava fazer um censo. Deus, portanto, ficou descontente com Davi e puniu Israel. Então aqui nos mostra, né, o porquê que Deus ele ficou descontente com o censo. O censo não é algo
que seria ruim, né, de ser feito. Porém, por conta do orgulho ali no coração de Davi, foi que ele então quis levantar esse censo. E até um dos comandantes do exército de Davi, se você ler o capítulo 24 de 2 Samuel, no verso 3, está escrito o seguinte: então Joabe disse ao rei que o Senhor, seu Deus, multiplique este povo 100 vezes mais, e que o rei, meu senhor, o veja. Mas por que o rei, meu senhor, quer fazer uma coisa dessa? Então ele mesmo achou estranho, né? Um dos comandantes de Davi achou estranho o rei querer fazer esse recenseamento. E aí então a gente entra na questão de quem incitou Davi a fazer o censo. Não foi Deus quem incitou Davi, e sim Satanás. Mas como que a gente pode entender o texto dizendo que foi Deus quem incitou? Ainda na página 174 diz o seguinte: ao levarmos em consideração a vontade permissiva de Deus nos negócios do mundo, torna-se possível identificar quem foi o verdadeiro incitador do censo. Precisamos lembrar que, e aqui essa parte é muito importante, né? Segundo o modo de pensar hebraico, Deus faz aquilo que ele permite. Então, a cultura hebraica, quando eles dizem que Deus incitou, na verdade não foi Deus, foi Satanás, e Deus apenas permitiu. Permitiu que as coisas se desenrolassem. E que Satanás fosse até lá, incitasse Davi, e que Davi, usando o seu livre-arbítrio, escolhesse então fazer essa coisa que foi mal aos olhos de Deus. O seu próprio comandante percebeu isso, porém Davi não levou isso em consideração porque estava com o coração cheio de orgulho. Aí na página 175, ele elenca ali 3 pontos que nos ajudam a entender melhor essa questão. Diz o seguinte: Davi foi responsável no sentido de que ele escolheu desagradar a Deus ao levantar o censo. Satanás, o adversário, ponto 2, Satanás, o adversário de Deus e de seu povo, foi responsável por incitar Davi a levantar o censo. E o ponto 3, Deus, em última instância, foi o responsável no sentido de que permitiu Satanás incitar Davi e não impediu Davi de prosseguir em sua ambição. Então aqui está falando que os 3 foram responsáveis, mas Deus jamais, de forma direta, incitou Davi a realizar o censo. Foi Satanás que foi responsável por incitar Davi, e Davi escolheu desagradar a Deus ao levantar o censo. Então, o que a gente conclui dessa explicação? Ainda na página 175 desse livro, a conclusão é a seguinte: na forma hebraica de pensar, o que Deus permite é como se ele mesmo o fizesse. A liberdade que ele deu a Satanás para incitar Davi a pecar e a liberdade que ele deu a Davi para escolher pecar não são, em última análise, atribuídas a Deus. Então, nós concluímos, com base em todos os textos que nós lemos, de que Deus ele é justo, de que Deus ele é bom, de que Deus ele não tolera o mal, que ele não tenta ninguém. Entendendo que na cultura hebraica, quando algo acontece que Deus permite, é como se ele mesmo estivesse fazendo. Eu posso dar outro exemplo, quando o texto lá no livro de Êxodo diz que Faraó que Deus endureceu o coração. Não é que Deus estava diretamente fazendo isso, mas que ele permitiu que Faraó escolhesse realizar esse ato. Mas na cultura hebraica é como se o próprio Deus estivesse fazendo isso. Mas na verdade, voltando aqui para a questão de Davi, foi Satanás quem incitou o rei Davi a levantar o censo, e não foi Deus de forma alguma. Deus apenas permitiu. E que levantar o censo não é algo necessariamente ruim, mas naquele contexto que Davi se engrandeceu aos seus próprios olhos, coração cheio de orgulho, por conta do seu sucesso militar, isso desagradou a Deus. Por isso que Deus puniu Israel, tá certo? Eu espero ter ajudado com essa explicação. César, que colocou aí esse comentário, agradeço por ter assistido aqui aos nossos conteúdos, espero tê-lo ajudado também a compreender. Continue estudando a palavra de Deus. Vou deixar o link na descrição aqui, quem quiser adquirir esse material na Casa Publicadora Brasileira. E aí você vai entender diversos outros textos, inclusive esse texto de Faraó que endureceu o seu coração. Tem a explicação aqui, diversos outros textos do Antigo e do Novo Testamento,
É muito bom estudar a Bíblia, é muito bom poder estudar a Bíblia aqui com vocês no canal, que vocês possam continuar assistindo os nossos conteúdos. Um forte abraço, que Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.